Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Deixe um like nesse vídeo aqui para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo aqui é algo relevante para você e óbvio também assim você me ajuda bastante. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e ao utilizar meu link para cadastrar-se você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com corretoras de criptomoedas que não cobra licença para uso, tá? Ele cobra apenas uma porcentagem do seu lucro se você tiver lucro, tá? Então, por conta disso, eu acredito que seja bem interessante você dar uma conhecida, é o segundo link, tá? Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. No livro 1984, o partido tinha o chamado Ministério da Verdade, em que decidia o que era fake news e o que era verdadeiro. E quem discordasse disso poderia ter duras penas e duras dificuldades, né? Enfim, precisaria de um recondicionamento e no fim das contas levaria até o fim de sua própria vida, dependendo de suas opiniões. E daí de repente a gente começa a se deparar com isso, né? Vou ler um trechinho aqui da matéria do Pedro Henrique Alves, né? O Brasil passa literalmente por uma insurreição ideológica daquilo que temos de pior na esquerda contemporânea. Tentei ser um otimista para bem estrear minha coluna aqui no portal, mas não consegui, me perdoem. Caos e bancarrota é o que enxergo nos primeiros atos de Lula e seu governo. A seiva do retrógrado pensamento marxista aliado às pautas e linguagens do identitarismo contemporâneo. Peguemos um dos exemplos possíveis para ilustrar o meu argumento, o mais ilustrativo deles até o instante. A mídia divulgou que o governo do Luiz Inácio usará a SECOM para monitorar postagens e atos antidemocráticos nas redes sociais. A polícia das ideias será realidade no Brasil, e como eu gostaria, meus nobres, que isso fosse apenas retórica inflamada de um conservador afobado, mas não é o caso. Existirá um órgão do Estado pronto para criar e gerenciar a censura no país. É justamente isso que promete a SECOM de Lula. Então a gente vai ter um órgão aí para decidir o que é verdade, né? E eu acho isso muito interessante, porque você tem idade e capacidade para escolher um representante, mas ao mesmo tempo não tem idade e capacidade para decidir o que é verdade e o que não é. Tem que ter alguém filtrando, opa, isso aqui é mentira! Não pode nem chegar aos seus ouvidos, né? Então, a gente vê que gradativamente vamos perdendo aí as nossas liberdades, ainda se fosse só na rede social, ok, mas até a classe jornalística, que é a minoria que luta por trazer uma sociedade mais justa e algo verídico aos olhos e ouvidos da população, essa galera vai sofrer e vai sofrer muito, né? A própria Jovem Pan aqui, embora não tenha escancarado certas coisas que talvez estejam acontecendo, aí logo após a vitória do Luiz Inácio, já pegou e já mandou um monte de gente embora. E olha só, a ideia deles, né, o conceito deles, que eu não vou ficar julgando quão certo ou errado está, o conceito deles agora é o seguinte: olha, se a gente falar certas coisas, teremos grandes problemas. Então é melhor falar de forma mais amena, de forma mais tênue, e continuar falando sempre, do que de repente a gente expor a verdade nua e crua e sem firulas e de repente, né, sermos calados. E é o que pode acontecer. Eu não duvido muito que portais como Jovem Pan ou mudem ainda mais do que já mudaram, né? Eles falam, não, a gente não mudou nossa linha editorial. Claro que mudou. Claro, é óbvio que mudou. Mas ainda assim, existe alguma essência ali que até certo ponto você pode identificar como alguém que quer chegar à verdade, alguém que quer lutar por aquilo que é certo. Mas a gente não sabe até que ponto isso vai durar ou esse molde ainda vai funcionar nos dias atuais. Bem, pessoal, e a situação lá no país Xing Ling realmente está só piorando. Agora, supostamente, as pessoas estariam cremando os seus parentes e amigos na rua porque não tem para todo mundo, né? Não tem como enterrar todo mundo. Daí a gente tem aqui algumas imagens, tem até o vídeo, né, do pessoal
chegou lá numa encosta, chegou lá na beira da estrada, na beira do caminho, pôs a pessoa e pôs fogo, né, lá dentro. A gente não sabe até que ponto isso daí é verdade. Eu sei que muita gente fala, Marcos, mas tem vídeo disso aí acontecendo, tem vídeo, olha aqui as pessoas se reunindo e tal, é óbvio que isso está acontecendo, né? Mas assim, a gente não tem como ter certeza dessa situação. A gente não tem como ter plena certeza porque a distância que a gente está dessas notícias, dessas informações, é uma distância muito grande. Eu acredito que seja verdade, tá? Eu realmente acredito, mas a gente não tem como confiar e como acreditar, porque justamente isso daí pode até ser uma manobra do Estado para dizer, nossa, coisa que realmente aqui tá muito séria mesmo e tal. Eu acredito que esteja acontecendo, mas ao mesmo tempo por conta da distância e por conta dos filtros que a gente tem aí, dos jornais e tudo mais. É difícil saber, cara. É muito difícil saber o que realmente está acontecendo lá no país Xing Ling, né? Tanto vídeo, tanta informação que eu recebo também, e certas coisas não tem mesmo como publicar, porque a gente não tem como confirmar, a gente não tem como ter certeza. Mas a situação lá tá feia. Então não é só o governo que tá fazendo uma política de tolerância zero, mas também a gente tá vendo aí a coisa aparentemente feia. Então, depois de fazer o Batman ser um dos integrantes aí do movimento gaysista para dar voz às pautas identitárias, agora pai grávido Coringa engravida em novo quadrinho. Olha só, né? Destruir o Batman, assaltar bancos? Negativo. A próxima missão do icônico Coringa será a maternidade ou paternidade, enfim. Isso porque o vilão da DC engravida na mais recente edição de um quadrinho a seu respeito. Lançado em 4 de janeiro deste ano, ainda não há previsão de chegar a obra ao Brasil ou ser traduzida. Bom, e mesmo que no meio da história, no contexto, isso daí de repente seja um trecho de uma história que o Coringa tem uma alucinação, em determinado momento ele aparece grávido, ou que isso daí seja uma zoeira, uma brincadeira que acontece no meio da revista, ou mesmo que seja alguma coisa séria, no fim das contas isso daí é a promoção das pautas identitárias. Então a gente vê que gradativamente certas informações são inseridas aí através da grande mídia, seja jornalística ou seja de entretenimento, para de forma gradual condicionar as pessoas a novos padrões e a novos termos. Uber anuncia opção de viagem com moto em SP e no Rio, mas prefeituras exigem suspensão do serviço. Então isso daqui é mais um tipo de exemplo do Estado querendo intervir na vontade da população. Ora as bolas, se as pessoas querem utilizar um serviço de viagem de moto, por que cargas d'água elas não podem? Pô, vai ali no Heliópolis, sabe? Eu cresci ali do lado do Heliópolis, lá tem mototáxi à vontade, rapaz. Você acha que... será mesmo que tem registro aquilo lá? Será mesmo que tem aí o Estado? Será mesmo que as pessoas estão preocupadas? Eu vou usar um serviço aqui, será que o Estado permitiu? Então assim, a gente acaba vivendo e revivendo aquilo que... bom, enfim, não há nada novo debaixo do céu. O Estado ele deveria ser, né, para aqueles que acreditam que a presença do Estado é algo positivo ou que ele inchado dessa forma vai trazer algum benefício. O Estado deveria ser aquele que pega aquilo que a população quer, através dos representantes do interesse público, e representa o interesse daquilo que a população deseja. Então, se as pessoas vão andar de moto, se fosse para fazer alguma lei em relação a isso, é permitido andar de moto. E não burocratizar totalmente o sistema e tentar nivelar algo que permita ou não permita as pessoas de usarem tais serviços, ou uma empresa de disponibilizar tais serviços. Ora, se tem alguém que quer disponibilizar e se tem alguém que quer utilizar, qual é o problema? Deixa o capitalismo decidir o que é melhor, deixa a vontade pública decidir o que é melhor e o que não é.